O professor Jorge Silveira está aqui hoje na qualidade de autor, de apresentador, de um livro que resolveu intitular Navegando Interilhas. É a sua segunda publicação, deu à estampa há uns anos atrás do seu primeiro livro, alguns de vós recordar-se-á com certeza, com o título Histórias do Cacete. Este segundo livro aparece já em alguns locais à venda, isto já foi lançado no mercado. Portanto, trata-se de uma edição do autor em colaboração e em parceria com a Turiscom, ou seja, com a editora, aqui representada pelo seu proprietário, o Sr. Liduíno Borba de Saúde. Livro este que constitui portanto, um acervo de histórias. Prefiro chamar assim histórias, isto porque penso que, do ponto de vista literário, portanto, elas não constituem estruturalmente um conto. Mas não é do ponto de vista literário que eu farei a abordagem sobre esta obra. Eu faço, aliás, na perspectiva de alguém que leu a obra. Nessa perspectiva, poder-se adiantar, como vocês verão, aqueles que adquirirão o livro, trata-se, portanto, de um conjunto de histórias, 10 histórias, que aqui são narradas neste livro. Todas elas num cenário que nos é familiar, ou melhor, a maior parte delas, à exceção de duas. Portanto, o cenário é a própria Vila de Velas, num cenário temporal também datado, portanto, década de 50 e década de 60 do século passado, portanto, anos em que o autor era menino e adolescente. Trata-se de um livro de afetos, sobretudo, onde as personagens são as pessoas da Terra e que são tratadas aqui pelos seus nomes próprios e também pelos seus próprios apelidos, sem que isso constitua motivo de chacota. Ao contrário, o autor vê-se e transparece aqui a preocupação de dignificação destas figuras do povo, porque, tal como ele diz, é com o contributo desta gente que se faz a história da nossa terra. Há aqui um tributo latente a estas figuras do povo, com as quais ele próprio se identifica. Apesar do autor ter sido um privilegiado, ter estudado, ter exercido a profissão de professor, da qual se encontra ora reformado, foi sempre alguém que sempre olhou para a terra e sempre cá esteve presente. E teve sempre esta atitude de abraço às pessoas da terra. Aliás, aqui é transversal este sentimento de tributo, não só a estes homens do povo, mas também aos próprios familiares. À figura do pai, Jorge Cacete, que toda a gente melhor, Manuel Cacete, que muitos de vós aqui presentes, ou a maioria pelo menos, conheceu como alguém com liberdade de depois no Porto desembarcar e beber um copo e conversar com os amigos, coisa que ele privilegiava. E todos sabem que assim era, efetivamente. O Manuel Cacete era um homem respeitado por todos, apesar da sua condição humilde, e era, portanto, sobretudo um homem de caráter. Portanto, há aqui esta referência permanente à figura do pai e também da mãe. Todas as histórias que aqui estão escritas neste livro, todas elas têm um fundo, e adivinham-se um fundo de verdade. É claro que aqui e acolá são salpicadas, enfim, pelos raios de ficção. Aqui qualquer escritor não se furta, se é escritor. O livro começa por uma história muito engraçada, que o autor deu o nome intitulou de Mala de Correio. E esta história passa-se na década de 20 do século passado, creio eu, foi transmitido ao autor por via oral, creio que pela própria mãe ou pela sua avó, já não sei. E o autor resolveu, à semelhança do que fez também no seu primeiro livro, passar isso, portanto, o papel, escrever sobre isso. Atitude louvável e importantíssima nos dias de hoje, em que a via oral se vai perdendo. E tanto mais importante assim é quando considerarmos que é destas vivências, destas histórias, que se opera a comunicação entre as pessoas. E é que também, com base nessa comunicação, por outro lado, que se opera a identidade de um povo. Portanto, esta obra contribui, para além do prazer que poderá proporcionar àqueles que a irão ler, uma leitura, portanto, agradável, também constitui um documento histórico na medida em que contribui, é um documento
Porque aqui poderão fazer ver que estão referenciadas coisas que de outra forma, por exemplo, o nome das treineiras na década de 60 estão cá todos. A forma como se quer confeccionar certos pratos da nossa gastronomia tradicional, por exemplo. Tradições, como o torresmo da macela, descritas ao pormenor, coisas que nos tocam particularmente, nós cá nascemos e que ainda, portanto, participamos nestes rituais especiais. Vossas Excelências, senhores Presidentes, estão ambos de parabéns, neste caso o Presidente Aires Reis, aqui na qualidade de anfitrião, os meus parabéns. À Associação também, por mais esta 26ª edição da Semana Cultural. Não é fácil, portanto, levar a efeito eventos como este, sobretudo numa altura de crise que se atravessa. Parabéns por isso. Parabéns ao meu caro amigo, professor Jorge Silveira, por este gesto de generosidade. Portanto, foi uma obra que foi custeada por ele próprio, em parceria, diga-se, aqui com a editora Turiscom, representada pelo Sr. Mariano, eu peço desculpa, Ilídio Borba, Liduino Borba. Eu peço desculpa por esta deselegância, mas a memória às vezes aparece nomes destas coisas. Eu conheci-o há pouco, penso que estou desculpado. Muito obrigado, Jorge, e penso que a forma de nós também retribuirmos esta generosidade será contribuirmos, de certa forma, com a aquisição do próprio livro. É isso que eu quero. Quero ter este livro na minha estante como registro do documento que é. E quero também, mais tarde, oferecer aos meus filhos. Façam o favor de comprar, façam o favor de ler. E muito obrigado também a todos vós por terem tido a paciência de me ouvir. Muito obrigado. O Sr. Presidente da Associação Cultural teve a honra de convidar ou incluir no programa da 26ª Semana Cultural o lançamento do livro do Jorge Silveira. Agradecer ao Jorge a confiança que depositou em mim e na minha editora para que este livro visse a luz do dia e acho que o público não se vai sentir defraudado com ele. Agradecer também, no conjunto da Câmara Municipal das Velas, que que abriu as portas para este evento, no início da Semana Cultural das Velas. Sobre o livro, apenas direi que foi com muito entusiasmo e alegria que tratei de, portanto, editá-lo e não vou dizer muito mais, porque já foi dito pelo Dr. Orlando Noronha muito bem, mas é uma obra que vale a pena, onde são transmitidas muitas vivências de São Jorge, a maioria delas São Jorge, e que vale a pena lê-lo, porque eu li com muito entusiasmo quando o estava a elaborar e há histórias da história desta ilha que vale a pena ficarem descritas. A Turiscom Editora nasceu em 2009 com a intenção de publicar os meus livros e é isso que praticamente tenho feito até aqui. Eu já escrevi 16 livros, 12 dos quais foram publicados, portanto, pela minha editora, os primeiros não foram. E este livro do Jorge é o 16º que a editora publica, incluído em 4 que não são meus. Outros poderão vir, outros seguirão. Boa tarde, senhores presidentes dos municípios de Calheta e Velas, senhores presidentes da Assembleia Geral, Sr. Carlos Jorge da Associação Cultural, os senhores vereadores, autoridades militares e eclesiásticas, para além daqueles que nos escutam via televisão nas partes mais remotas do mundo. Portanto, boa tarde também para os caros amigos e amigas que estão aqui presentes e muito obrigado por terem disponibilizado um pouco do seu tempo para que, com esta moldura descendente a calor humano, seja lançado em público o meu segundo livro de histórias que jaziam no meu subconsciente, do qual abri a janela para as deixar esvoaçar livres, indo ao encontro de quem as quiser receber. Na sua grande maioria, tem um embrião verídico, ao qual dei uma espícera delas para lhe inculcar um pouco de mim e as poder denominar de filhas. Vou ser rejubilha de alegria, agradecendo do fundo do coração a grande honra que me deram com a vossa presença. Sem a vossa disponibilidade, o lançamento desta modesta obra não teria o brilho que lhe empresta esta pequena grande
relação de amigos. Ao Dr. Rolando Noronha, um rapaz da minha geração, embora mais jovem, deixei a tarefa da apresentação, pois testemunhou uma parte do modus vivendi destes personagens fictícios e, como eu, vibra quando se mexe no bolorento amarelo do passado. Ao formular-lhe o meu pedido, tive a satisfação do mesmo ser aceito e tinha a intuição de que iria cabalmente desempenhar-se na tarefa e para ele uma obrigado, não fosse ele advogado. O Rolando também está a fazer um trabalho meritório na recuperação do solar da família na Ribeira Seca. É uma obra digna de ver-se. Para a presença hoje ficar reforçada, acabei por fumar um triunvirato, desafiando o meu justíssimo amigo Dr. Duarte Soares a escrever o prefácio desta obra. E ele, embora sobrecarregado dos seus afazeres de médico, brindou-me com um texto que é um puro diamante de amor à ilha e à açorianidade em geral. Gostaria de agradecer aos que me brindaram com prosa e poesia, que muito me agradou, e foi pela mão destes mesmos amigos que fiz questão de iniciar esta obra. Muito obrigado ao Sr. Presidente da Câmara por estar aqui presente, ao Sr. Presidente da Calha também, e quero agradecer também o contributo desta idade à minha obra. Este livro só foi possível devido ao grande profissionalismo do amigo Liduíno Borba, ao seu empenhamento, à sua inspiração artística, dando assim um acabamento mais apelativo ao livro. O Liduíno é um trabalhador nato e, em menos de um mês, já tinha algo palpável nas mãos. Numa capa, jaziam as folhas com os meus escritos e fotos. Depois foram umas revisões, uns acertos, e eis que nasce o livro. E assim, de pequenos nadas se fez luz, e a tradição oral, mesclada do imaginário, passou à história. Mais uma vez, muito obrigado a todos os presentes, aos que me ajudaram com fotos, sugestões, outras quaisquer chegas, e aos que estão comigo em pensamento por não poderem estar presentes. Bem-aja. Por último, e como sou católico, acredito que os últimos são os primeiros, já Jesus Cristo disse. Sendo assim, quero saudar o nosso escritor, Jorge Manuel Freitas da Silveira, mais conhecido por Jorge Cacete, dizendo que gosto muito do estilo dele e gostei imenso do seu último livro, Navegando Inter-Ilhas. São Jorge sempre foi uma terra de grandes valores, de grandes homens, com H grande, a todos os tipos. Bem-haja, Sr. Jorge Cacete, força. É desta força e determinação que precisamos para encararmos o futuro com um pouco mais de otimismo. Espero e desejo que se divirtam na festa e sejam sempre muito felizes. Muito obrigado. Sr. Jorge, como é lançar aqui na sua terra este livro? Para mim é um grande contentamento, porque estou em família. Eu até fico emocionado de ver estas pessoas que me vieram agradecer, porque eu conheço perfeitamente desde a minha infância e, portanto, eu estou aqui como se estivesse em família mesmo. A aparição dos amigos, dos conhecidos nesta apresentação é algo também de grande orgulho para si. Sim, pois quem não tem amigos no mundo não pode viver, e para mim é uma mais-valia ter amigos com quem possa compartilhar estes sonhos, estas obras, estas histórias, etc. O que é que se pode esperar agora a seguir do Jorge Cacete? Vamos levantar talvez a ponta de um véu, de uma ilha, talvez. Penso que vai ser um nome, deve ser o véu da ilha. Já está na forja? Mas já está na forja. Isto depois não se para, mas é um bichinho. Vamos a ver. Não sei bem o que é que vai sair da história, mas vamos pensar.